Olá, meus irmãos, bom dia, paz do Senhor, graças a Deus. Hoje, domingo, um dia maravilhoso, Deus tem nos abençoado aqui no Maranhão, uma manhã muito bela, um sol bonito, e louvamos a Deus pela vida de todos que sempre nos acompanha, né? Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, vamos juntos adorar o Senhor, glorificar o nome de Cristo Jesus, e sempre é um prazer ter aqui os nossos queridos irmãos que louvam a Deus conosco, que sempre estão aqui conosco, né? Vamos adorar a Deus com o hino da nossa harpa cristã. Vamos cantar o 376. Vamos todos trabalhar para o Senhor Jesus, nosso guia Ele é, para o campo nos conduz, prontos nós devemos estar, pois Jesus não vai tardar, subiremos para o céu, onde vamos habitar, reunidos em amor, com Jesus o Salvador, vamos sempre nos lembrar das palavras do Senhor. Órfãos não vos deixarei, mas ao Pai eu rogarei, dai-vos o Consolador, que do céu enviarei. Aos discípulos ordenou, logo após ressuscitar, o Evangelho de amor, e a todos se pregar, o que crê se salvará, sinais receberá, pelo Espírito de Deus, novas línguas falará. Este selo de amor foi mandado por Jesus, o cenáculo todo encheu do poder do céu de luz. Como ungidos os judeus creram no rei divinal, aceitaram a Jesus pelo poder do sinal. Graças a Deus. Queridos, vamos continuar que nós estaremos falando 3 dias sobre essa expressão. Para hoje estaremos conceituando, definindo, explicando a palavra o adultério, enquanto que o matar é tirar a vida. Uma mulher que comete adultério, ela tira a honra dela e também tira a honra do marido. Um homem que comete adultério, como também ele atinge a honra da esposa. Isso é tão claro que nós podemos perceber isso lendo na palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 5. Observem bem o que nos diz a palavra do Senhor Deus. Está escrito assim, verso 8, afasta dela o teu caminho e não te aproximes da tua porta, ou da porta da sua casa, para que não dê a outros teus anos a cruéis. Um homem que ele se dá à prática do adultério, ele está dando a honra dele a outros, a outras. Perceba que o casamento visava proteger a honra do casal, a honra da família. Como é que um neto vai olhar para um pai que cometeu adultério? Como é que uma neta vai olhar para um pai que cometeu adultério, um avô? E a família, como é que patria? Então, terminantemente, a Bíblia, ela sempre foi contra o adultério, tanto o adultério espiritual ou por uma esposa, ok? Nós podemos analisar Jeremias capítulo 23, verso 10, por 37. Vamos começar com Jeremias, só para a gente ter uma
Vamos começar Ezequiel 23, verso 37. Depois a gente lê Ezequiel. Como o adultério espiritual. Agora, Jeremias, vamos ver o profeta Jeremias 23, verso 10. Está escrito assim: porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição, e os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Então, note claramente que a Bíblia define adultério como algo sério, como algo totalmente prejudicial. Essa expressão, não adulterarás, ela é forte porque ela está preservando o casamento, colocando um muro, colocando uma cerca em torno do casamento para proteger, primeiro, do adultério, segundo, para proteger a honra do homem casado, da mulher casada, terceiro, para evitar a poligamia, quarto, para evitar a poliandria. O que é a poliandria, pastor? Essa palavra poli, muitos do grego, então você tem andros, veja que é a mulher ter vários homens como esposo. A Bíblia é contra essa ação. E veja que tudo isso que a Bíblia é contra, a sociedade odierna, ela tem prazer em querer aceitar essas coisas. Veja que a Bíblia é contra a prostituição. Então, tudo isso, essa simples expressão, não adulterarás, ela abarca tudo isso. Abarca tudo isso. Deus quer o casamento protegido. Deus quer a família protegida. Então você tem hoje uma sociedade que vive no viés de homens que não têm temor de Deus. Como diz Tiago 3, que possuem sabedoria diabólica, usando as mais esdrúxulas, usando as mais horríveis concepções para tirar o casamento da vontade de Deus, do centro do querer do Senhor. Mas nós somos alertados, não adulterarás. Então, isso é muito sério, isso é muito forte. Já imaginou uma mulher, o marido está trabalhando, se esforçando por ela, se esforçando pela família, e alguém passa e diz assim: ali é o esposo da fulana de tal. Isso tudo bem. Agora, de repente, ela começa a trair o marido, ela começa a ofender a honra dele como esposo, a honra dele como homem, a honra dele como marido, porque ela está se dando, ela está se entregando aos braços de outro. E vocês podem observar que a Bíblia diz que não pode as águas saírem do quarto para outros. Vamos analisar isso lendo aqui Provérbios. Agora há pouco nós citamos o capítulo 5, mas observem bem o que o autor, nesse texto de Provérbios 5, ele deixa para nós. Acompanhe comigo aqui essa leitura, Provérbios 5. Ele diz assim: derramar-se-iam para fora as tuas fontes. A mulher para o homem é uma fonte de prazer, é a fonte da alegria sexual. Na verdade, é a taça, como diz Salomão. Aí ele pergunta: derramar-se-iam por fora as tuas fontes? Pelas ruas, pelos ribeiros de água? Sejam para ti só e não para o estranho contigo. A mulher nunca pode, como fonte de prazer, dar-se, entregar-se a outro para que outros estranhos venham a beber, venham alimentar-se dessa fonte. Não pode. Então, é tirar a honra desse marido. Aí alguém passa depois e diz: olha, aquele ali é o marido da fulana de tal, aquela que trai ele, aquela que é adúltera. É muito forte. É muito prejudicial. Vocês já imaginaram? Tira a honra, ela se entrega como fonte de prazer ao estranho. É muito sério. Não há como não vir a consequência divina.
Semelhantemente também o marido. A Bíblia diz em Provérbios 31 que quando o homem vai passando, todos dizem, aquele ali é o esposo da fulana. Aí as pessoas olham para ele e dizem assim, ele é bem-aventurado. Ou ao contrário também, ela é bem-aventurada. Mas quando um dos dois cometem adultério, tira toda essa honra, tira todo esse brilho, é muito prejudicial. Então, Deus, ele terminantemente, ele é contra esse ato horrível, pecaminoso, vil. Deus é contra. Queridos, quando nós atentamos para Gênesis, vamos lá para Gênesis capítulo 39, verso 9. Olha o que diz a Bíblia. 39, verso 9. Está escrito assim, 39, 9. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Olha, aqui tem um homem solteiro, José, e uma mulher casada, a mulher de Potifar. Perceba bem que essa mulher de Potifar, ela tenta manter relação sexual contra José. Nesse caso aqui seria um adultério, pois é uma mulher casada com um homem solteiro. Mas José, que tinha temor de Deus, ele disse, não, você é uma mulher casada. Como é que eu poderia, olha a expressão de José, como é que eu poderia fazer tamanho mal? A primeira coisa, como eu poderia fazer tamanho mal pecando? Aí ele volta segundo. E também eu estaria pecando contra Deus. Além de ser um mal moral, imoral, ele sabia que era pecado contra Deus. E nesse tempo aqui não existia lei. Ou seja, a preservação do casamento já vem do direito natural. Deus já era contra desde o momento. Quando você pega Gênesis 2:24, deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Aí Deus já estava preservando. A lei, ela vem apenas para legalizar, ratificar, confirmar que já era aprovado por Deus. Antes da lei existir, que ela vem somente 400 anos depois, antes da lei existir, o direito natural já aprovava o casamento e a fidelidade no casamento, colocando o adultério como algo pecaminoso, sujo, feio e contra o próprio Deus. Se uma mulher, lamentavelmente, o casamento não vai bem, não está bem, não há por que ela dizer, eu traí meu marido porque ele é um bruto, porque ele não presta. A irmã tem duas opções. Uma, fazer como Abigail, que era casada com um homem Nabal, mas esperou em Deus e na hora certa ele foi ceifado. Ou então, como diz Paulo, Paulo diz que não é para se separar, mas que se separar, fique sem casar. Então, perceba que não há em hipótese alguma a aprovação de Deus para você adulterar. Primeiro, porque o adultério envolve também uma questão de caráter. Uma mulher sincera, uma mulher que ela está em um relacionamento, que ela é sofredora, ela vai procurar outra solução em Deus, ou ela vai se separar e não casar, mas ela não vai optar pelo adultério. Por quê? Porque ela vai carregar um estigma lamentável, que vão dizer, essa mulher aí, ela era a esposa do fulano e adulterou. Então, o que as pessoas vão dizer? Muitos adjetivos horríveis serão aplicados sobre a vida dessa mulher. Semelhantemente o homem. O homem também, eu traí porque ela não dava as horas para mim, eu traí porque ela era fria sexualmente. Não, você tem outras soluções para resolver essas questões. Mas aqui, José, ele não aceitou a proposta dessa mulher casada. Essa mulher casada, o homem trabalhando,
Dizem que ela tinha uma vida de luxo, a mulher de Potifar. E ele a sustentava de tudo. E ela se tornou uma vadia. Ela se tornou uma mulher sem caráter, sem pudor, querendo se entregar para o outro homem. Mas José, que tinha Deus, ele disse: não, eu estaria fazendo tamanho mal. Já imaginaram, irmão? O Potifar pega José, leva para a casa dele, dá o privilégio, dá a posição de honra, entrega tudo na casa, e José se deitar com a mulher dele? Que ele diz assim: eu estaria fazendo tamanho mal. E aí, em segundo lugar, ele diz: eu estaria pecando contra Deus. Quando você também vai para o caso de Judá e Tamar, está aí no capítulo 38. Você pode observar que ali, naquele caso envolvendo o sogro e a própria nora, tem esse episódio, que quando ele dorme com ela, ele não cumpre a promessa do levirato, que já era uma norma antes da lei, que morrendo o filho, o outro deveria assumir para manter o papel do nome do falecido na família. Ele não cumpriu, ela se disfarçou de prostituta e ele deitou com ela. Mas ela é inteligente, ela pediu o cajado, ela pediu o selo, ela pediu o lenço. E quando ele soube que ela estava grávida, ele mandou matá-la, porque ele disse: ela adulterou. Aí ela provou o que ele tinha feito. Então ele disse: mais justo é ela do que eu. Então veja que no caso de Judá e Tamar, o adultério já era visto como um pecado. Então, querido, é muito sério isso. Essa lei, tanto a lei divina como a lei natural, já surgiram com o propósito de preservar a vida a dois. Nada, adultério, prostituição, fornicação, poligamia. Aí você diz: mas Elcana tinha 2 mulheres. Abraão também teve não sei quem. Mas você vê claramente que Adão tem uma esposa. E a ordem de Deus é os 2. Ele não disse os 4, ele não disse os 5, ele não disse os 10. Ele disse os 2 se tornarão uma só carne. O homem, pelo seu egoísmo, pela sua desobediência, adota padrões fora da ordem divina. Mas perceba bem, Deus apenas tolerava, ele nunca aceitou, ele tolerou, ok? Ele não aceitou. Então, Deus não quer, Deus não deseja que a vida, a família seja estragada. Tenha cuidado com a mulher de Potifar. Tenha cuidado com a mulher de Potifar. Ela enganou José e ainda quer te enganar. Tenha cuidado com a mulher de Potifar. Tenha cuidado com a mulher de Potifar. Tenha cuidado com a mulher de Potifar. Ela tentou José e ainda quer te enrolar. Tenha cuidado com a mulher de Potifar. Tenha cuidado com a mulher de Potifar. Tenha cuidado com a mulher de Potifar. Ela tentou José e ainda quer te enrolar. Tenha cuidado com a mulher de Potifar. Hoje ela é casada, solteira, separada, mulata, morena, loira, engraçada. Irmão, tenha cuidado para não se embaraçar. Tenha cuidado com a mulher de Potifar. Hoje ela é casada, solteira, separada, mulata, morena, loira, engraçada. Irmão, tenha cuidado para não se embaraçar. Tenha cuidado com a mulher de Potifar. Tenha cuidado com a mulher de Potifar. Tenha cuidado com a mulher de Potifar. Ela tentou José e ainda quer te enganar. Tenha cuidado com a mulher de Potifar. Tenha cuidado com a mulher de Potifar. Tenha cuidado com a mulher de Potifar. Ela tentou José e ainda quer te enrolar. Tenha cuidado com a mulher de Potifar. Hoje ela é casada, solteira, separada, mulata, morena, loira, engraçada. Irmão, tenha cuidado para não se embaraçar. Tenha cuidado com a mulher de Potifar. Hoje ela é casada, solteira, separada, mulata, morena, loira, engraçada. Irmão, tenha cuidado para não se embaraçar. Tenha cuidado com a mulher de Potifar. Tenha cuidado com a mulher de Potifar. Tenha cuidado com a mulher de Potifar. Ela tentou José e ainda quer te enrolar. Tenha cuidado com a mulher de Potifar. Tenha cuidado com a mulher de Potifar. Tenha cuidado com a mulher de Potifar. Ela tentou José e ainda quer te enrolar. Tenha cuidado com a mulher de Potifar. Tenha cuidado com ela. Zé bonitinha, lourinha, moreninha, engraçada, não é assim? Um homem
olha para uma e diz, rapaz, a minha aqui já tá minha velhinha, e aí começa. Às vezes começaram juntos a vida, trabalhando no comércio, abrindo uma coisa, de repente começou a ganhar dinheiro, o marido só anda arrumadão, que não é pecado, andar arrumado, andar bonito, andar bonita, mas de repente ele começa a ferir a sua metade, a trair a sua metade, porque se engraçou da mulher de Potifar. Ela é bonita, é loirinha, é engraçada, é pequena, é alta, né? É baixa, não importa. Muito cuidado. Troca de esposa, e isso vai se tornando natural. Amanhã, esse homem não liga. Trocar de mulher para ele é como trocar de roupa e semelhantemente. Pai Santo, Pai querido, mais uma vez falamos a Tua palavra. Preserva esse casamento. Senhor Deus, que essa cerca da moral, do respeito, da honra esteja junto, Senhor Deus, dessa família. Que esse homem e essa mulher vivam felizes, jamais entregando a sua honra a outros. Guarda este homem e esta mulher. Que os dois procurem, ó Pai, viver o melhor da vida a dois, no amor, na compreensão, no respeito, na vida sexual, na vivacidade da vida a dois. Senhor, não deixe esse casamento, essa união ser estragada. Abençoa teus filhos. Dai-nos uma manhã abençoada, em nome de Jesus.